Oi, eu sou a Jana, do Que Muda, e agora aqui do Vitalício também. Eu faço parte do SPR 3, Sabedoria, Prosperidade e Riqueza. E hoje eu venho transbordar para vocês a primeira aula da semana da desconstrução. Eu venho perguntar para você, como você anda contando a sua história? O que você anda falando de você? Sobre você, da sua vida. O que você anda falando de você? Coisas boas? Coisas ruins? Sabia o que acontece com você? É a história que você conta? Tipo assim, ai, a minha vida nada dá certo, tá tudo errado, eu não consigo fazer nada. É a história que você tá contando. Você tem que viver novas histórias, tirar da sua cabeça. Por isso que é a semana da desconstrução. E essa é a primeira aula. Você tem que aprender a ressignificar os bloqueios que tem dentro de você, a identificar isso. E hoje na primeira aula, a gente começa com a seguinte pergunta: como você tá contando a sua história? Ai, Jana, é tudo muito difícil pra mim, é tudo muito complicado, você só fica reclamando? Sabia que reclamar é clamar 2 vezes que isso aconteça com você? O universo dá mais daquilo que você emana no universo. Se você está emanando coisas boas, acontece coisas boas. Se você está emanando coisas ruins, acontece coisas ruins. Quando eu falo contar a sua história, é contar a sua história de uma forma boa. A sua história acontece do jeito que você acredita, do jeito que você conta ela. Eu vou te contar o que aconteceu comigo para mim me tornar FPV, Free Express Vitalício, e fazer parte aqui do SPR 3. Eu iniciei o meu processo quando eu estava grávida de 4 meses da minha neném. A minha nenenzinha, ela tem 3 meses agora. E quando eu iniciei o meu processo, eu fui em busca de alguns mentores. Eu já conheci o Pablo. O primeiro contato que eu tive com ele foi em 2020, assistindo os vídeos dele, seguindo. Na época estava acontecendo o primeiro IP online. Eu tinha o dinheiro para comprar, só que eu não tinha a energia. Sabe por quê? Porque eu tinha vergonha, eu não conseguia falar diante das câmeras, eu não conseguia transbordar. E hoje é isso que eu tô fazendo para vocês, transbordando a primeira aula do SPR 3. Eu não conseguia fazer isso. Então lá atrás isso me bloqueou. E vários outros fatores que é para uma outra hora. E eu voltei a ter esse contato de novo em 2021. Em 2021 eu fui até a palestra dos generais, a primeira, que se eu não me engano, que foi lá em Barueri, no estado de Barueri. Eu acabei indo também e depois eu acabei me afastando de novo. Por conta das histórias que eu contava pra minha vida. Eu contava que eu era vítima, eu contava que eu não conseguia, que nada pra mim ia dar certo. A culpa sempre era de alguém, a culpa nunca era minha. Eu era uma pobre coitada. Ai, se eu soubesse mexer na internet, eu ia conseguir fazer o que eu quero. Ai, se eu soubesse falar diante das câmeras, eu ia conseguir fazer o que eu quero. Ah, se os meus filhos me ajudassem, eu ia conseguir fazer o que eu quero. Se eu tivesse um computador, se eu tivesse um celular bom, eu entrei pra galera do se. Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, eu ia conseguir. Então tudo pra mim era uma desculpa. Essa é a história que eu tava contando pra minha vida. Muitos de vocês, eu tenho certeza que também caem nessa galera do se. Se eu tivesse um notebook, se eu conseguisse falar, se alguém me ajudasse. Então você tem que cair fora dessa galera. Eu era uma delas. E outra coisa, eu era vitimista. Eu fazia questão, eu precisava ser... eu precisava que alguém me qualificasse, que alguém falasse, nossa, coitada, nossa, ela é uma coitada, nossa, ela não consegue, mas porque a vida dela foi tão difícil, porque a situação dela é tão difícil, porque é tão ruim. Eu precisava disso, isso me fazia bem na época, naquele momento que eu estava vivendo, eu não conseguia enxergar de outra forma. E eu consegui acessar o Vitalício por quê? Porque eu realmente mudei a minha história, eu mudei a história que eu estava contando pra mim. Eu mudei. Quando eu iniciei meu processo, eu fui em busca de sabedoria, que nem eu falei. Eu fui em busca da palavra. Eu comecei a fazer afirmações. Eu comecei a mudar, de verdade. Eu sofri uma real metanoia.
Eu mudei muita coisa, eu mudei o jeito de pensar, o jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de comer, de se alimentar mesmo. Isso faz toda a diferença. Eu mudei muita coisa dentro de mim. E foi uma transformação de verdade, de dentro pra fora. Você pode ter certeza que a Janaína de antes não ia conseguir estar aqui transbordando isso pra vocês. E a minha mãe sempre perguntava pra mim, filha, o que você tá fazendo? Eu falava, mãe, é assim, assim, assim. Ela não entendia muito o que era. E tinha algumas outras pessoas que sabiam o que eu tava fazendo, porque eu já estava transbordando lá no que muda. Então essas pessoas viam o vídeo e falavam, eu conheço o Pablo. Ele é assim, assim, assim. Sempre falando mal. Eu levava na brincadeira, eu já tava vacinada já tinha desbloqueado isso daí, então não me preocupava em responder. Mas só que ela ouvia e ficava, filha, o que você tá fazendo? Filha, o que é? Falei, mãe, eu preciso de um acesso. Vai ter um acesso, já vai ter um acesso que eu vou conseguir acessar tudo isso daí, e daí você vai entender o que eu tô fazendo. E ela me perguntava todo dia, porque ela ficava preocupada, porque as pessoas falavam mal, falavam muita coisa. E ela acabava ficando preocupada comigo, né? Porque eu tava sempre ali estudando. Ela, você não vai vir hoje? Eu falei, não, tô estudando, desde quando tava grávida, tô estudando. E aí, todo dia eu tinha que repetir a mesma história pra ela. Foi a história que eu comecei a contar pra mim. Todo dia eu repetia pra ela, não, mas vai acontecer um acesso. E isso lá em setembro, agosto, setembro, outubro, vai ter um acesso. E aí eu vou conseguir ter acesso a tudo que eu preciso, conseguir chegar perto de quem eu preciso realmente pra conseguir o que eu quero, né? Pra conseguir a verdadeira transformação, pra conseguir acessar tudo que eu preciso. E eu comecei a repetir isso todos os dias. Quando eu vi que o Pablo ia fazer um lançamento, porque quem conhece ele já sabe quando é um lançamento, né? Quem não conhece, ainda quem não entende, eu já sabia que era um lançamento. Quando ele começou as palestras ali, quando ele começou a fazer as lives, eu falei, ele vai fazer um lançamento. Quando ele fez o lançamento do Vitalício, eu falei, meu Deus! E eu falo pros meus filhos, e eu falo pra mim, eu falo, meu Deus, eu projetei isso. Porque de verdade, eu contei essa história na minha cabeça. E eu lembro do Pablo falando assim, eu não sei porque que eu fiz isso, eu não sei porque que eu lancei isso. Eu falava, foi eu que projetei isso, gente, foi eu que projetei, porque isso estava dentro da minha cabeça. Quando eu projetei, eu não pensei em dinheiro, eu não falei de valor, eu não falei de nada. Eu sabia que ia ter um acesso, o qual eu ia conseguir acessar tudo que eu precisava. Porque eu já tinha feito um curso da inteligência emocional e sempre acompanhei tudo da inteligência emocional. Foi quando a UOL lançou uma notícia dele, em cima dessa notícia da UOL ele lançou esse curso e eu acessei esse curso em 2023. E depois eu seguia eles nas redes sociais, seguia ele no YouTube, via sempre as palestras dele, as lives no Instagram e estava sempre seguindo. Aí ele lançou, eu fiquei super emocionada. No dia eu pensei assim, vou dar um jeito e vou acessar isso daí. Aí eu mandei mensagem pra minha filha, pro meu filho, tipo, pra pedir dinheiro emprestado. Eu ia vender a geladeira, ia vender o fogão, eu ia vender as poucas coisas que eu tinha pra conseguir esse acesso. Aí eu mandei as mensagens e depois eu apaguei. Aí quando foi mais de madrugada, eu mandei pra minha mãe se ela tinha o cartão. Aí eu apaguei. Aí quando foi no outro dia, eu falei assim, não, vou mandar mensagem pra minha mãe, se ela me empresta o cartão, pra eu comprar o acesso. Aí ela falou, não, filha, o cartão tá comprometido, não tem o limite. Eu nem falei o valor. Aí eu fiquei muito chateada, eu chorei. Eu falei, então não é pra mim, Deus não quer que aconteça, então deixa isso pra lá. Passaram-se 2 dias, eu fui na minha mãe e ela falou assim, eu tenho um presente pra você. E ela me deu um par de alianças que era dele, do marido dela, que era meu padrasto, que ele é falecido. Meu padrasto, que ele é falecido. Ela me deu a aliança dela e dele, pra me guardar pra mim. E deu o dinheiro do acesso. Eu chorava tanto, mas eu chorava tanto, mas eu chorava tanto. Eu não sabia, eu falava, mas por que você tá fazendo isso? Ela falava, eu senti de fazer pra você. Faz tanto tempo que você tá atrás disso, faz tanto tempo que você estuda. Eu sei de todos os antes, ela sabia de toda a história de antes, lá de 2020 também, o que eu fiz para estudar, como é que foi a minha jornada, ela sabia de tudo. E eu chorei tanto, eu fico até emocionada de lembrar. Eu chorei tanto, eu fiquei tão feliz, foi de felicidade, porque eu sabia que eu ia conseguir, eu tinha certeza. Não era o dinheiro, era a energia. Eu sabia, eu tinha energia para aquilo, eu tinha certeza que aquilo ia acontecer.
Só que eu vou te contar. Quando eu consegui o dinheiro total, o que aconteceu? Veio em mim um bloqueio. Primeiro vem um assim, será que você vai dar conta de fazer? Você vai gastar todo esse dinheiro que você não vai fazer? Aí eu fui lá e ressignifiquei. Quando eu fui fazer a compra, era à noite. Eu não consegui por conta do Pix. Por quê? Porque eu não estava acostumada a fazer em Pix essa transferência. Aí eu tive que ajustar os limites no banco, tudo certinho para fazer no outro dia. Quando eu fui fazer no outro dia, também não conseguia. Aí eu pedi ajuda para minha filha. E ela falou pra mim até, mãe, depois de muito tentar e a gente não conseguia fazer o trâmite que tinha que fazer pra conseguir fazer o Pix, naquele dia, que foi num sábado, no dia 22 de dezembro, ela falou assim, mãe, não tá indo, será que não é pra não acontecer? Na hora que ela falou, eu consegui fazer. Na hora que ela falou, aconteceu. Mas antes de eu fazer o pagamento, eu pensei 2 vezes. Vem o quê? O bloqueio da escassez. O bloqueio da escassez bateu ali. Eu falei, eu vou gastar tudo isso de dinheiro, eu podia fazer tanta coisa, ai, não sei lá. Falei, não, vou ressignificar também. Toma. Não é um gasto, é um custo. E quando é um custo, é porque vai ter retorno. Então, assim, foi essa a história que eu contei pra mim. Pra acontecer tudo isso que tá acontecendo na minha vida. Pra mim fazer parte do SPR. Sabedoria, prosperidade e riqueza. E hoje eu venho falar pra você. Qual a história que você tá contando pra você? É história boa? É história ruim? Conte uma nova história pra sua vida. Mude os seus hábitos. Ai, Gina, mas é tudo muito tão difícil. Tudo muito difícil. Eu não consigo fazer. Eu acho que eu não consigo. Começa a contar. Começa a visualizar você fazendo aquilo. Começa a se alimentar melhor. Ah, Jana, mas eu não consigo tirar nada da minha alimentação. Eu gosto de tomar refrigerante, eu gosto de comer doce. A Jana não gostava muito de refrigerante não, mas doce. Eu era louca por doce. Louca por chocolate. E no dia 31 de dezembro de 2023, eu comi o meu último pedaço de pavê. Inclusive foi o pavê que a minha irmã fez do ano novo. Falei, eu vou comer, vai ser o último pedaço. Amanhã eu começo? Não, comecei hoje. Hoje eu vou comer o pedaço do seu pavê e não vou comer mais doce. Todo mundo ficou assim, eu falei, tem um propósito nisso aí. Ninguém me perguntou muita coisa, porque você vai ser taxado de doido. Todo mundo fala assim, não, é doida. Porque ninguém sabe o que você tá fazendo, você também não fala muita coisa. Pra quem você comenta alguma coisa, fala, ixi. Então assim, se apaixone pelo seu processo. Não desista. Para de dar desculpa pra sua vida. Para de barganhar com Deus. Ô, Jana, o que é barganhar com Deus? Barganhar com Deus é quando você fala assim, ah, Deus, se você me der isso, eu faço aquilo. Não barganha com Deus, não. Aprenda a cuidar da sua vida. Sabia que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. E o sucesso, ai, mas eu queria ter muito sucesso. O sucesso, todo mundo fala, eu queria sucesso, queria isso, queria aquilo. O sucesso é a soma dos micros resultados, dos seus micros resultados. Então saiba comemorar os seus micros resultados. Saiba o que é um micro resultado, o que é um resultado pequeno. Não queira só aquele resultado enorme para sua vida, não queira só o grandioso. Entenda que para chegar lá no grande, você vai ter que começar pequenininho aqui, e é tudo um processo, que nem a Jana fala, desde o nascimento até a morte, é tudo um processo. Não adianta de um dia pro outro você querer fazer, você querer ser. Se falar hoje pra você, ah, você vai fazer parte lá do ecossistema, você vai ter o que agregar, você vai ter energia, você vai ter o que agregar pra eles. Então, você tem que construir essa energia, você tem que começar, ser constante, não desistir. Então, assim, se apaixone todos os dias pelo seu processo, não desista de você e não pense que não terão dias maus. Ah, Jana, mas eu tô num processo e vai ter dias maus. Os dias maus vão vir. Só que você vai saber identificar e vai saber tirar de letra esses dias maus. Então, assim, se apaixone pelo que você tá fazendo. Conte uma nova história pra sua vida. Essa faz parte da primeira aula. Isso tudo é parte da primeira aula da semana da desconstrução. Para você desconstruir crenças, desconstruir bloqueios. Eu fiz umas anotações aqui para me lembrar de falar alguma coisa para vocês. A primeira é,
As histórias alimentam as suas crenças. A história que você conta pra você alimenta a sua crença. Por exemplo, eu vou dar exemplo da comida. Ah, Jana, eu não consigo parar de comer açúcar. Que história você está contando pra você? Conta que você consegue. Você instala esse drive na sua cabeça. Então, assim, as suas histórias alimentam as suas crenças referente a tudo. A Jana fala muito assim, né? A Jana aprendeu, e eu costumo dizer que o Pablo disse, né? Eu aprendi com o Pablo. É que você precisa comprar uma história. Como se compra uma história? Uma história se compra acreditando e contando aquela história na sua mente e vivendo novas experiências. O que é comprar uma história? É você modelar alguém que você já viu fazendo aquilo ali. Tipo o Pablo, ele dá um exemplo. Ele nunca imaginou ser um Iron Man. Ele nunca imaginou ser um Iron Man. E ele comprou aquela história. Ele viu, visualizou aquilo e começou a ter experiências e hoje ele é um Iron Man. É assim que você tem que fazer. Não desacreditar de você. Não desistir no primeiro não ou na primeira dificuldade. Você tem que se apaixonar pelas suas experiências. E não adianta você só estudar, estudar, estudar. Se você que assistiu o SPR tá aqui me assistindo, a Jana fala pra você, não adianta você só estudar, estudar, estudar. Que nem o Pablo fala, da obesidade mental. Obesidade aqui, ó. Se você não transborda, não vai adiantar de nada, vai ficar tudo guardado dentro de você. Tá bom? Então, assim, eu vou fazer meu primeiro boot aqui com vocês. E eu vejo vocês na aula número 2 da desconstrução. Tá bom? Vamos lá. Fazer o boot e uma visualização. Aí você pode fazer a visualização do jeito que você quiser. Tá bom? Vamos lá. Fecha os olhinhos, respira fundo 3 vezes. Senhor, a Ti eu rendo graças, porque eu sei que o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada por estar aqui hoje, transbordando na vida dessas pessoas, nas vidas das pessoas que acessaram o SPR e na vida das pessoas que ainda não tiveram energia para acessar. Eu te agradeço por todo esse transbordo de sabedoria e peço que o Senhor transborde em mim sabedoria para conseguir ajudar e acessar mais e mais pessoas. Agora, se visualize na casa que você quer, tendo o carro que você quer. Mas quando você visualizar, visualiza com os detalhes. Visualiza a cortina na janela, a cor do sofá, o tapete no chão. Quando for visualizar o carro, fala a marca do carro, a cor, os detalhes do banco, os detalhes do painel. Ai, Jana, mas eu quero emagrecer. Então visualiza você no peso que você quer, usando as roupas que você quer, se sentindo bem, respirando melhor, sem dores no corpo, de inflamação por causa de açúcar, glúten, lactose, por causa dessas coisas todas ruins que fazem mal pro nosso corpo. Imagina você sem essas coisas na sua vida. A história que você conta pra você é o que você vive. Não adianta pensar que deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque não é não. Eu agradeço a atenção de todos vocês. E vejo vocês na aula número 2. Beijo da Jana.